Governo de Omã. Acabei de ver um trecho do Calepino Conscienciológico de novembro de 2019, onde o César tinha acabado de voltar desse país árabe e falando coisas bem interessantes ali no Calepino, para variar, né? O César Cordioli colocando os pingos nos is. E uma coisa que me chamou a atenção, ele falando que recebeu a inspiração do Amparador, que apesar de, nesse evento que ele foi lá em Omã, existirem várias religiões ali, tinha pessoas ali com mais abertismo do que certas pessoas que são mais fechadinhas ali dentro da CCCI, né, do bairro Cognópolis, e tratam a Conscienciologia como se fosse uma religião, ou então de forma muito academicista, sabe, muito fechadinha, muito cheia de critériozinho, e aquilo fica fechadinho, fica um complô anti-evolutivo, anti-cosmoético, e ele fez questão de fazer a crítica cosmoética dele ali, e eu concordo que realmente existem excessos, né? Excessos de pessoas que já viveram muitas vidas, tanto na academia, né? Na questão de coisas ligadas ao estudo convencional, e tanto em religiões, né? E a pessoa, com aquele traço fardo dela, né? Com aquele temperamento equivocado dela, ela não consegue, né, reciclar, ela não quer, né? Às vezes ela não consegue reciclar, ninguém quer fazer coisa errada. Aí ela fica mantendo aquele comportamento anti-evolutivo mesmo dentro de uma ciência de ponta chamada Conscienciologia. Então vale a pena a gente fazer reflexão, né? E tem tudo a ver também com a minha parapercepção de quarta-feira, né? Sobre parapolíticos, que eu acabei vendo um cortejo de parapolíticos no extrafísico voltando para o corpo ali antes de começar a minha técnica energética pessoal. Eu estava por aí, né, extrafisicamente aí com a minha consciência livre. Então vale a pena as pessoas estudarem, refletirem que não é o fato da pessoa começar a fazer certinho, fazer os cursinhos de entrada e tudo certinho, tirar um crachazinho lá e ser da Conscienciologia que a pessoa está sendo correta, está sendo cosmoética, porque não é simples assim. A pessoa tem que se auto-enfrentar, se auto-encarar, sair da zona de conforto, sair só da teoria para aplicar, né, o paradigma consciencial no dia a dia, que não é fácil, mas é possível. Mas, na minha opinião, um percentual de 5% hoje na Conscienciologia consegue fazer isso. O resto é só automimese, né, a pessoa ali ainda com seus trafares, seus traços faros ali, achando que ninguém está vendo, mas a energia não mente, né? A pessoa pode falar uma coisa com a boca e a energia diz outra. Então, vale a pena a gente refletir aí sobre as pessoas que, mesmo estando dentro de uma ciência de ponta, ainda cometem equívocos, né? Comportamentos anti-evolutivos dogmáticos, tanto na ciência convencional como na questão da religião, né? Dos dogmas religiosos como dos dogmas materialistas. Fica aí a reflexão para as pessoas fazerem, e também indico uma fotopalestra, né? Um Calepino que o César fez, mais a Fernanda, sobre essa viagem que eles fizeram para Omã. Tem umas fotos muito bacanas da gente com a comitiva de Omã. Vocês vão ver que tem muita energia. É bem alto nível, bem positivo. Assim. O assunto é uma viagem que a gente fez, Antônio, entre semana retrasada e essa, a gente foi a Dubai participar de um fórum mundial de tolerância, que foi uma experiência de vida enorme, mas depois a gente acabou indo para Jakarta, na Indonésia, participar do lançamento mundial desse programa do governo de Omã, e que, de acordo com o reconhecimento que foi feito lá, são ideias do professor Valdo Vieira, que ele se apropriou, e o governo acabou se apropriando e está aí agora positivamente levando essa mensagem de união entre os povos, né? Se a gente estiver certo aí, né, nas hipóteses, naquilo que o professor Valdo até mesmo colocou, de que ele poderia ser um sereninho já, eu acho que isso aí está bem dentro da linha de trabalho, né, de algo maior. Só que dá um destaque para a Conscienciologia, dá um outro patamar. Agora, esse tipo de assunto, a gente tem que ter muita parcimônia para tratar, e tem que tratar com muita seriedade. Porque o que acontece? Essa já é a terceira vez que eu vou. Essa viagem eu fui convidado, tá, gente? Só para explicar. Eu fui como convidado, com todas as despesas pagas, avião, hospedagem, passagem, tudo que vocês pensarem. Eu e o professor Felipe.
Mas, assim, eu não tive a oportunidade de passar aqui para a CCC e para a comunidade a importância ou a seriedade e o que a gente vê lá. As pessoas elas são um pouco levianas quando a gente aborda esse assunto. A primeira pergunta que o pessoal faz para a gente, que eu acho uma pergunta horrível, de péssimo gosto, é o seguinte: e aí, escuta, vai sair dinheiro então para o Megacentro? Essa é a primeira pergunta que o pessoal costuma fazer para mim. E, olha, eu vou dizer, é uma abordagem totalmente errada. A pergunta que tinha que ser feita é: escuta, o que você está vendo lá em termos de assistência? Como é que você está vendo que está caminhando? A abordagem tinha que ser outra. Eu não tenho certeza que vai sair algum tipo de ajuda, entendeu? Mas a questão não é essa. A questão é que toma uma outra dimensão. Agora, por que os amparadores estão colocando a gente lá, nesse contexto? É que é a pergunta, né? E outra coisa, né, César, a expansão da conscienciologia em outros lugares, assim, por exemplo, como você falou, né? Então, é isso que é importante, né? De você lá vincar aquilo da conscienciologia, né? E para ser expandido futuramente, a gente não tem noção do que isso vai ocorrer e o que vai acontecer, mas ter dado o primeiro passo, estar lá presente, eu acho que isso é significativo. Eu acho, sabe, Bernadette, que assim, ó, eu vou repetir o que eu falei. A gente tem até uma certa dificuldade, porque esbarrando um pouco os nossos, a suposta cosmovisão que a gente tinha, entendeu? A impressão que dá é que a gente está brincando um pouco aqui ainda de cozinhadinho, entendeu? A gente está com ideias muito avançadas e perdendo muito tempo com bobagemzinha, com intrigazinha, com futricazinha, com fofoquinha. E a assistência está agraçando aí os max mecanismos com um monte de gente em alto nível, entendeu? Vocês não têm ideia, gente, da quantidade de convite que eu recebi. Porque as pessoas não têm a informação que a gente tem aqui, de programação existencial, de moratória, disso e daquilo. Então, eu recebi convites para dar aulas na China, na Alemanha, em uma série de países, como convidado também para visitar. Então, assim, é uma coisa que, se eu for ficar fazendo isso, é claro que assim, eu esqueço da IEC e vou fazer só isso, né? E eu tenho uma responsabilidade aqui para honrar. Só que eu vejo que tem muita assistência, né? Tem muita coisa acontecendo. Quando você vai num ambiente desse, que você vê eventos com milhares de pessoas e falando de políticas de integração ou de união que mexem com milhões de pessoas, isso tem uma seriedade que te impacta intraconsciencialmente. Esse evento último que a gente participou, o penúltimo, na verdade, eu estava lá numa mesa com umas 60, 70 pessoas, e aí você tinha lá um assessor do ministro da Nigéria, falando da negociação que ele estava prestes a sentar para fazer com o Boko Haram, para tentar um cessar de paz, e aquilo ia impactar a vida de milhões de pessoas, e ele relatando as dificuldades dele de poder sentar e fazer essa intermediação para tentar um cessar-fogo, né, um tratado de paz. Então, você começa a ver esse tipo de manifestação, né, é uma coisa que foge um pouco. Né? Eu vou dizer para vocês, é uma experiência de vida. Eu não quero entrar muito, porque assim, o tema aqui é autoponderação, né? Daqui a pouco eu fico só o Calepino inteiro falando disso. Mas eu acho que é uma notícia muito relevante. Me parece assim que não é o nosso lugar comum, não é um feijão com arroz. Eu tenho certeza que se o professor Valdo estivesse aqui, ele iria falar no mínimo umas 10 tertúlias, ou mini tertúlia seguida, sobre esse tema, entendeu? Ele ia ficar falando e falando e refalando, porque assim, gente, nós estamos falando de uma política governamental de um país que tem peso internacionalmente em termos de mediação, que é o governo de Oman, e ele está adotando uma política que, reconhecidamente, ela é toda embasada em cima de valores da conscienciologia, onde a pessoa que visitou mais de 100 países, ela chega e diz que ela pegou as ideias do professor Valdo. Ela fala que da biblioteca dela, de milhares de livros, o primeiro livro que está lá, no primeiro lugar da estante, é um tratado do professor Valdo, entendeu? Então, é o tipo de coisa assim, que a gente tem que valorizar. Né? Não é uma coisa que assim, para se
E está aqui, né, gente? Não é uma coisa assim que eu estou inventando, né? Eu estou César, dando aqui CPF, endereço, estou dizendo, olha aí na internet, pesquisa, veja o que é. Está aqui, ó, o livro da exibição, quando ele veio a Foz do Iguaçu, o livro aqui do Sheikh Abdullah, que é sobre tolerância religiosa, ó, tolerância religiosa, uma visão. Se alguém quiser ver esses materiais aqui, gente, fica à vontade, tá? Hein, César, mas... Quer pegar aqui? Pode mas pegar. você pode aproveitar o ensejo e falar um pouco mais vamos dizer assim, num calepino ou qualquer outra atividade que mostre para a gente toda essa importância, essa verdade, coisa que você está aí, na verdade, Antônio, com total relevância que tem. Na verdade, Antônio, eu botei para votação, estava dizendo até que estava mais votado. Se for mais votado, ou quando for votado, eu faço uma foto palestra sobre esse tema, mostro as fotos do evento, o pessoal ter uma ideia, entendeu? Isso é muito bom. Qual é a dimensão? Porque uma coisa é eu chegar e falar, um evento com 2.000 pessoas, com mais de 100 países. Outra coisa é a pessoa entrar na internet e ver. Entrar nesse Jakarta Post, dá uma olhada nas fotos que tem lá. Veja a energia, sinta a energia, veja se a pessoa sente alguma coisa. Entendeu? É Towards United Human Values. César? Sim. Muito bom. Pode falar. Eu acho que nesse contexto, acho que é importante trazer um pouco isso que você falou de Omã, e para quem tiver curiosidade, quiser fazer um aquecimento para esse calepino que eu acho que vai vir, né? Olhar o que é Omã hoje no contexto dos países árabes, né? A figura do sultão, a revolução de educação que ele fez lá, qual o valor que a educação tem naquela cultura, o que eles são em termos até religiosos, que eles são ibadistas, que é uma coisa que não é nem sunita nem xiita, é um outro tipo de categorização dentro do islamismo, né? Então, uma linha moderada, né? E é uma linha muito mais moderada. E muito mais aberta. Sempre está envolvido em causas pacifistas, ele não se envolve em guerras, né? Você não ouve na TV que Omã bombardeou, foi bombardeado. Então, é uma outra lógica. Eu acho que é bem interessante a gente olhar e fazer... Olhar que, dentro de um contexto mais maxi, né, do maxi-mecanismo, Omã, ela colonizou uma série de países africanos, né? Então, se a gente está falando em ir para a África no futuro, será que tem alguma correlação aí? E esse evento que você comentou, que foi conduzido em Jakarta, uma das associações que patrocina isso é uma organização da Finlândia. É isso aí. Então, vocês vejam que começa a juntar tudo, né? A gente está falando de Omã, na Indonésia, com patrocínio da Finlândia, com uma série de países africanos envolvidos, então, no final, fica bem amplo. Tem que falar no microfone, Maria Cristina, senão o pessoal de casa não consegue acompanhar. A gente está com 50 pessoas aí, o pessoal... Não, que eu digo, nesse sentido, que você está apresentando autoponderação cosmoética, né? A temática é essa. E que esteja falando disso, que você está explicitando detalhes, tem muita lógica como autoponderação. Porque realmente é uma coisa bem abrangente, pelo que você está comentando, né? Uno lo pensa bem universalista, aberto, né? Assim, a proposta do projeto. Se eu fosse pegar a linha do que você está falando, do que a Fernanda falou, se eu fosse um amparador extrafísico, com uma raiz dentro do mundo árabe, querendo levar as ideias da conscienciologia para o mundo árabe, eu tentaria uma janela, uma porta de entrada via, por exemplo, o país de Omã. Isso é bem claro, devido ao abertismo, entendeu? Eles têm muitas religiões e aceitam bem essas religiões lá dentro, convivendo, né? Agora, tem essas sincronicidades que a Fernanda falou. Poderia ser qualquer país do mundo financiando e apoiando, mas é justo... eles chamam de igreja, mas na verdade não é uma igreja, é uma associação de ajuda finlandesa. Então podia ser qualquer país do mundo, mas é justo da Finlândia, né? Eu conheci muita gente finlandesa lá nesse evento.
Eu peguei os cartões de todo mundo, o pessoal do conselho. É uma associação grande, ela tem um orçamento anual de 250 milhões, né, de reais, 50 milhões de euros. É um orçamento interessante para fazer, né, a ajuda anual, né, um orçamento anual para fazer ajuda no mundo inteiro, né? Gente, mas se eu for entrar por esse viés aí, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas é uma coisa a ser registrada. Eu não queria deixar passar em branco, até porque eu acabei de chegar de viagem, estou com tudo fresco na cabeça, né? O pessoal até pediu para... A André tinha pedido para eu trazer umas pensatas baseadas na viagem. Eu fiquei de trazer, eu vou ler aí para você. Eu tenho também de ponderação, mas eu vou ler aqui. Isso aqui, gente, só para explicar, a gente aproveita o tempo da viagem e vai grafando, escrevendo coisas ou inspirações que a gente tem. Então, eu vou compartilhar algumas inspirações da viagem aí. Pontificação. Talvez o erro mais grave de toda consciência, inclusive intermissivista, seja transformar as verpons, verdades relativas de ponta, em verabes, verdades absolutas, ao não questionar a pontificação do próprio conhecimento, no caso, estagnado. Essa atitude congela o próprio pensamento, ou, se preferir, a autopensenidade, e dificulta sobremaneira as tão necessárias recins de todo princípio consciencial em evolução. Vocês vão perguntar, tá, mas qual é a relação disso aqui com o evento? A relação é total. Porque você chega lá e você vê 2.000 pessoas. Você tem desde os religiosos mais abertos até os religiosos mais fechados. E aí você pergunta, você se questiona, né? Você tem uma sensação num primeiro momento, puxa, nossa, como tem gente que é fechada, né, em termos de religião. Mas a nossa realidade, em termos de CCCI, às vezes não é tão diferente. Se a pessoa pega uma verpom e ela pontifica aquela verpom a ponto de não questionar, e ela usa aquela verpom como um tacape, ou ela acha que ela tem a visão de conjunto, que ela que está certa, que ela que está comparador, porque está todo mundo assediado, etc, 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 ela está transformando a verpom em verdade absoluta. E aí ela começa a ser tão xiita ou tão religiosa como os religiosos mais duros que eu vi lá. Então, para mim, é uma coisa que faz pensar. A gente acha que é uma realidade tão discrepante ou tão distante. A inspiração que eu tive do amparador é que a gente, às vezes, pode estar tão mais próximo que a gente não consegue nem imaginar. Principalmente quando a pessoa já vem com uma boca torta de vidas passadas e ela chega aqui agora e ela continua com o mesmo temperamento, ou com a mesma forma holopensênica, entendeu? De autopensenidade, de pegar, da mesma forma que ela pegava a ideia há séculos atrás, por exemplo, da Igreja Católica, e ela ia salvar todo mundo, e ela tinha Inquisição, e ela tinha cruzada. Se ela faz isso hoje, contra tudo e todos, ela está caindo na mesma forma de pensamento e no mesmo tipo de erro. As perguntas. A Vilma Almeida está acompanhando a gente, uma boa noite para todos, lá de Quissamã, Rio de Janeiro. Murilo Vieira Lino, hoje à noite ele está em Rodeio, Santa Catarina. Bacana. Ele pergunta o seguinte, professor, comente sobre sua viagem em 2019 a Oman e faça, por favor, uma correlação com a parapoliticologia. Murilo, assim, em 2019, em novembro de 2019, na verdade eu fiz uma viagem para Dubai e na sequência fui à Indonésia. E essa viagem ela foi patrocinada pelo governo de Oman, porque o governo de Oman lançou um programa a nível mundial chamado Towards United Human Values. Seria em busca dos valores humanos unidos, alguma coisa assim. E esse programa ele foi apresentado com toda a pompa, né, num evento na Indonésia. Por quê? Porque a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, né? Então eles queriam, de certa forma, passar essa mensagem para o mundo. É como se fosse a mensagem mundial de Oman em relação à união dos povos, em relação à paz do mundo, né? Agora, o que é muito interessante de registrar? Esse programa, como foi registrado lá no dia, oficialmente, solenemente, na presença das autoridades, ele foi totalmente inspirado nas ideias da conscienciologia.
o Sheikh Mohammed Al-Mamari, que hoje é o ministro, né, do OCFA, dos Endowments, né, and Religious Affairs, que seria os assuntos religiosos, né, e das dotações, vamos chamar assim, ele foi o propositor, né, junto à ONU, do Dia Mundial, né, da Tolerância, e ele lançou esse programa com a chancela do sultão, e na verdade quem lançou no dia foi o ministro, né, que na época ele era assessor do ministro, hoje ele já é ministro. Mas o fato então é que isso foi um motivo de muita honra para a gente, né, porque a gente foi com todas as despesas pagas e foi feito esse registro, né, de que quando ele esteve visitando Foz do Iguaçu muitos anos antes, e ele conheceu o professor Waldo Vieira, isso mudou a existência dele, entendeu? E ele teve muita vontade de implementar em Omã algo muito parecido com o que existe hoje aqui em Foz do Iguaçu, que é a Cognópolis. Então isso é o que move ele hoje, é uma das grandes motivações dele, entendeu? E é isso que eu queria registrar. Então, tecnicamente não foi Omã, né? A minha viagem em 2019 foi na Indonésia, mas tudo patrocinado por Omã. E o que isso tem a ver com a parapoliticologia? Eu entendo que tem a ver com tudo, né? Porque, na verdade, se você for ver, os amparadores estão por trás, né, de todo esse movimento, inspirando, né, tudo isso. Se eu estivesse no mundo árabe e eu quisesse renovar um pouco as ideias, eu tentaria pegar um país mais neutro, que é o caso de Omã, né? Omã, apesar de ser 97% muslim, né, muçulmano, ele não é nem xiita nem sunita, ele é ibadista. O ibadismo ele tem uma característica de um profundo respeito aos demais, né, às demais religiões. Esse é um dos grandes valores da sociedade deles. Então, eles defendem isso muito, tanto que eles são um ponto de equilíbrio em toda aquela região que é muito delicada, né? Se você for olhar lá, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Iêmen estão sempre em guerra, sempre brigando, mas em Omã não existe essa briga, entendeu? Exatamente por essa linha ibadista. Então, o que eu sinto? Todos nós, ô Murilo, temos uma linhagem, né, dentro da nossa paragenética. Hoje nós estamos no Brasil, mas a gente passou eu já passei pela Itália, já passei por vários países, né, mundo afora. Não vem nem ao caso de citar aqui. E com certeza eu devo ter passado pelo mundo árabe também. Então eu vejo que existe um interesse muito grande, né, da equipe extrafísica de fazer uma renovação, de trazer ideias. E para mim esse alinhamento ele tem muito a ver com isso, entendeu? Quando você participa desses eventos, você vê muito a manifestação extrafísica de amparadores avançados, evoluciólogos, serenões, eu não tenho dúvida disso. Eu fui agora, recentemente, em novembro também, agora, só que de 2022, voltei, mas aí sim fui a Omã. E aí já o Mohammed na condição de ministro, né? Então ele fez uma espécie de relançamento desse programa, Towers United Human Values, e foi muito bacana, em altíssimo nível, entendeu? E foi trazido gente do mundo inteiro. Eu já comentei isso, fiz até uma foto-palestra aqui, eu remeto aí a quem quiser assistir, acho que foi em novembro de 2022. E essa viagem da Jakarta também, na Indonésia também tem. Também tem foto-palestra, é isso aí. Mas então é isso. Eu poderia, Murilo, assim, ficar falando muito sobre isso, porque eu tenho um histórico que a gente está construindo, vai completar agora, ano que vem, uma década, né, de trabalho. Então, a gente já fez 3 viagens ao Omã, uma à Indonésia, são centenas, né, de mensagens já trocadas, cartas de intenções, um monte de coisa que está avançando, vamos ver. Mas independente se vai vir, por exemplo, uma ajuda efetiva financeira para construir um megacentro, eu entendo que só esse fato de o governo de Omã estar lançando um programa a nível mundial, inspirado nas ideias da conscienciologia e fazendo essa referência, isso atrai, né, até uma exposição positiva para a conscienciologia, coloca num outro patamar, que eu acho que o nosso povo não é nem acostumado com isso, entendeu? É isso.
poderia falar muito. É interessante você estar perguntando isso, que a gente vai ter uma reunião importante esse sábado agora, exatamente sobre isso. Então você está dentro desse Holopensene.